Seja bem-vindo à aula de número 3 básico do Corel X6, ferramenta retângulo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo às minhas aulas. Depois de aberto o Corel X6 e também escolhido aqui a página de desenho, então a gente começa a trabalhar com a ferramenta do retângulo. A gente vai aqui na barra de ferramenta e clica aqui no pequeno quadradinho. A gente desloca então o cursor do mouse para dentro da página e podemos começar a desenhar um retângulo. Por exemplo, posso começar aqui do canto esquerdo superior, vindo diagonalmente para a direita. Posso começar do canto direito superior e vindo diagonalmente aqui para a esquerda, ou começando do canto esquerdo inferior subindo diagonalmente para a direita, ou começando do canto direito inferior e subindo diagonalmente aqui para a esquerda. Mas normalmente a gente desenha como se a gente estivesse escrevendo, vindo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então podemos ver aqui que é uma forma bastante rápida e prática aqui para você fazer a figura de um retângulo. E para a gente desenhar um quadrado, então a gente precisa apertar a tecla Ctrl, clica e puxa. Tá? Então aqui a gente desenhou um quadrado perfeito. Simplesmente aperta a tecla Ctrl, clica e arrasta. Esse último quadradinho, quando a gente desenhou ele, percebe aqui na barra da propriedades que ele tem a largura de 67,762 milímetros e a altura 67,762 milímetros. Então vou fazer mais um quadradinho aqui, vou apertar a tecla Ctrl e arrasto o mouse. Eu não soltei nem o mouse e nem o Ctrl ainda. Então olhando lá na barra de propriedades, a gente vê a medida de 140,57. Vou largar, soltei a tecla Ctrl e o mouse. Então tá aqui, 140,57. Então, para a gente fazer, aliás, desenhar aqui a figura do quadrado, aperta a tecla Ctrl e arrasta o mouse e a gente faz a figura de um quadrado perfeito. É só olhar aqui na barra de propriedades que aparece a medida. Olha lá. Esse último aqui, 42,532 milímetros. Fazer um pequenininho aqui,
A medida de 25,231 milímetros. Então, quando nós desenhamos um retângulo ou um quadrado, a gente percebe que nas laterais do quadrado temos 8 quadradinhos. Esses quadradinhos são os pontos de controle, de forma que a gente colocando o mouse em cima, né, ele se transforma numa setinha dupla. Então a gente pode aumentar e diminuir proporcionalmente. Isso tanto pelo quadrado como no retângulo. Então no retângulo, como eu tinha feito quadrado, ele só fica a figura do desenho. Então eu tenho que ir na ferramenta de seleção, clico em cima dele e aparece, né, esses quadradinhos aqui. Ponto de controle, porque a gente pode aumentar e diminuir proporcionalmente a figura. Então veja, a hora que eu aumento aqui na barra de propriedades, ele dá uma outra medida e também aumenta a porcentagem. Então eu vou diminuir. Agora ele ficou com 60,219 por 31.718. Foi uma redução de 66%. Eu aumentando novamente, ele aumenta tanto a medida e aumenta com a porcentagem. Então no quadrado, da mesma forma, posso aumentar e diminuir proporcionalmente. Não preciso apertar nenhuma tecla. Então isso é uma facilidade quando a gente desenha um objeto no Corel. Então a gente pode aumentar, pode diminuir. E esses quadradinhos que ficam alinhados ao centro, ele serve para você esticar ou deformar a figura, né? Você pode esticar nas laterais, para cima, para baixo. Então você vê que é bem maleável, né? Você mudar o formato da figura. Então aqui já não é mais nenhum quadrado, né? Virou um retângulo. Então recapitulando, então eu vou fazer um quadrado aqui apertando a tecla Ctrl. Você vê que aparece então esses quadradinhos aqui nas laterais da figura, né, nos 4 cantos e nos meios. Então aqui, como eu tinha clicado fora, eu selecionei a ferramenta de seleção. Então a gente pode aumentar, aliás, diminuir e aumentar proporcionalmente, né? E podemos deformar aqui, deixar menor na altura ou maior na altura, e na largura. Então quando a gente faz
quando a gente faz uma figura, né, com a ferramenta retângulo, então acompanha com ela esses quadradinhos, né, que serve para aumentar, diminuir proporcionalmente, ou esticar ou aumentar, né, as laterais. Então, outro pontos de controle também que acompanha, né, a figura, assim, depois que a gente faz a figura, a gente vem na ferramenta de seleção e dá um clique em cima da figura, vê que ela se transformou aqui numa pequena cruzeta aqui, o mouse, né, o cursor do mouse. Então você dá mais um clique, né, os pontos de controles viraram setas aqui com pontas duplas, que serve para você, né, girar um objeto. Então ele fica com um ponto central aqui, como se o objeto tivesse preso, né? Aliás, ele está preso aqui no centro e você pode girar. Então, quando a gente gira o objeto com essas setinhas aqui na barra de propriedades, ele também vai alterando aqui a graduação. Tá vendo? Aqui, ó, foi para 203. Vou fazer mais uma figura aqui. Um outro retângulo. Seleciono a ferramenta seleção. Vou dar um clique em cima da linha da figura e apareceu então as setinhas de ponta dupla. E eu tenho os controles aqui também nas laterais, né, que serve para você inclinar o objeto. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Ele voltou no estado que ele estava antes. Então eu posso inclinar o objeto. Ctrl Z novamente. Agora vou na seta de cima. Você vê que mudou o cursor do mouse aqui, ó. Vendo? Então essas são as funções aqui dessas setas aqui de pontas duplas aqui, né? Então essa é a finalidade desses outros, né, pontos também de controle aqui do objeto. Vou criar aqui mais uma figura. Eu vou deixar no centro, vou apagar e fazer uma figura aí no centro da página para ficar melhor visível, né? Então vou lá na ferramenta de seleção, né, clico em cima da linha do objeto e ficam então as setas de ponta dupla. Então esse círculo aqui com uma bolinha no meio, ele também é um ponto de controle aqui para fixar o objeto. Então eu coloquei aqui vou colocar aqui, ó, na parte esquerda superior aqui e vou girar, ó. Então ele como se fosse uma taxinha
né, prendendo o objeto, vai uma folha de papel e você girando. Vou mudar a posição dela aqui para parte direita inferior e vou girar. Então, quando a gente desenha aqui um objeto, no nosso caso aqui um quadrado, um retângulo, quando você cria primeiro, aparece os quadradinhos. Dando um clique no objeto uma segunda vez, aparecem então as setinhas de ponta duplas, né, para você esticar, girar ou deformar o objeto. Continuando aqui com a ferramenta retângulo, então quando a gente desenha um retângulo ou um quadrado, vou apertar aqui o Ctrl e arrastar para baixo. No caso do quadrado, por exemplo, se eu quiser arredondar os cantos, então eu acabei de desenhá-lo, ele está com esses pontos aqui de controle, que é os quadradinhos pretos, né? Eu vou até a segunda ferramenta, que é a ferramenta forma. Eu clico nela. Você observa que o quadrado ficou pontilhado e apareceu aqui, né, 4 pontos de controle. Então eu vou selecionar o de cima e vou apertar e puxar. Então observe que ele arredondou os cantos aqui. Se eu continuar, como eu fiz a figura de um quadrado, eu vou clicar agora na ferramenta de seleção, vou clicar e a gente observa que ele criou um círculo. Então, a partir de um quadrado, estou criando um quadrado, vou na ferramenta forma, clico em um dos quadros, você vê que ele se desdobrou aqui. Então eu posso deixar o canto arredondado ou criar um círculo. Então essa é mais uma característica quando você, né, desenha aqui com a ferramenta retângulo, né, ou um retângulo ou um quadrado. Então no caso aqui do retângulo, vou dar um clique nele e vou na ferramenta forma e vou puxar um dos cantos. Então ele faz com que a gente arredonda aqui os cantos. No caso do retângulo, né, ficou como se fosse uma forma de um palito de um sorvete. Se eu clicar novamente e for na ferramenta forma, eu também posso desfazer. No círculo de baixo a mesma coisa, também posso voltar, né, ao que era um quadrado. Agora observe também que no caso do quadrado, eu arredondando os cantos, observe que na barra de propriedades
ele vai mudando também a medida da curva. É como se fosse a medida do raio, né? E idem no retângulo. Vou dar mais um clique. Voltou os quadradinhos aqui que faz com que a gente arredonde. Observe a barra da propriedades, que ele também vai mudando ali as medidas. Vou desenhar aqui. Vou apagar esses e vou desenhar aqui um outro quadrado. Então aqui, ó, vou na ferramenta de seleção, vou aqui na barra de propriedades, podemos usar também os cantos predefinidos com a ferramenta forma. A gente arrasta um dos cantos, como a gente pode ver, né, ele arredondou os 4 cantos aqui do quadrado. Então, indo aqui na barra de propriedades, nós temos 3 ícones aqui, ó: canto redondo, canto com vieira e canto chanfrado. Canto redondo nós fizemos diretamente aqui com a ferramenta forma. Vamos clicar aqui nesse canto vieira. Então pode ver que ele, né, mudou aqui os cantos do quadrado, como se fosse uma meia lua para o lado de dentro. E esse terceiro ícone aqui, que é o canto chanfrado, né, que tem uma inclinação nos cantos. Então podemos voltar aqui e mudar para redondo, né, para esse canto vieira e o canto chanfrado. Podemos, se puxar os cantos, ele também aumenta, da mesma forma que esse canto vieira aqui, ó. Se eu puxar os nós, né, eu aumento aqui, ó, até formou aqui uma outra figura aqui, tipo uma estrela. Então, né, a gente percebe que só com a figura do quadrado, uma figura do retângulo, né, e quantas mudanças a gente pode fazer aqui para mudar o próprio objeto.
E uma outra característica da ferramenta retângulo, quando a gente seleciona ela e dá 2 cliques, o retângulo aparece, né, na página de desenho. Então ele já facilita, em vez de você, né, desenhar o retângulo contornando a página, você eu vou apagar, você dá 2 cliques na ferramenta retângulo e ele já cria um retângulo na largura e altura da página, de forma que você já pode trabalhar, né, um fundo. Se você for fazer um anúncio, um catálogo, aí você vem aqui na paleta da cor e pode escolher a cor que quiser de fundo, né, da página. Então isso é uma outra característica da ferramenta. Você dá 2 cliques e já cria um triângulo, né, um triângulo no formato da página. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática ou tem algum amigo que goste, conheça os meus 2 livros sobre matemática: Os Fantásticos Números Primos e Sequências Numéricas Mágicas. Obrigado e até a próxima aula.